Oi, minha gente! Oi, dentista diferente. E, como prometido, eu vim deixar a aula gravada sobre da Masterclass que nós fizemos e não conseguimos gravar por problemas da internet. Então, eu vou deixar aqui gravado a Masterclass para passo a passo para iniciar na odontologia domiciliar. Então, vamos aprender junto comigo. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o passo a passo para iniciar na odontologia domiciliar. Mas antes disso, eu quero me apresentar um pouquinho. Eu sou Natália. Antes de ser dentista, eu sou neta, sou filha, irmã, sou namorada, sou mãe de pet. Então, a odontologia ela faz parte da minha vida, essa odontologia é diferente, mas eu sou um ser humano antes disso. Então, desde 2017, quando eu me formei, eu queria fazer uma odontologia diferente e eu não tinha muitos recursos financeiros para isso. E aí, na graduação, eu sempre fui apresentada para uma odontologia que vai além do consultório. Eu fazia projetos de extensão que a gente ia na casa do paciente. Na disciplina do quarto período, eu ainda me lembro que eu vi e entendi o que é odontologia domiciliar através de uma aula que eu tive numa disciplina de clínica inicial. E eu disse, caramba, eu acho que eu quero fazer essa odontologia. Mas eu não tinha muita noção, né? Eu não tinha muita noção disso. E aí, em 2017, quando eu me formei, passei 6 meses, que eu me formei no meio do ano, passei 6 meses bem frustrada, bem mal, porque eu não consegui um emprego bom. E fui para um PSF, e nesse PSF eu tive o insight de fazer essa odontologia. Fiz um curso de odontologia domiciliar. No meu primeiro mês de PSF, eu já peguei o dinheiro, fiz esse curso, investi sempre muito conhecimento. Enquanto eu estava fazendo minha especialização de prótese, eu comecei a fazer a odontologia domiciliar. E desde então não parei, e a gente vem, além de construir transformar muitos sorrisos na casa do paciente e levar a saúde para eles. Hoje nós temos uma empresa com mais de 10 colaboradores, mais de 50 pessoas, de parceiros, enfim, que a gente realmente tem através do networking. Faço mentorias, sou embaixadora da Évora, que é uma marca que está comigo desde o início, que eu comprei o consultório portátil, a minha vida mudou completamente. E foi muito importante porque foi um boom bem grande de atendimentos e até mesmo na internet as pessoas começaram a me conhecer mais. E aí comecei a dar aula para pessoas do Brasil todo e tô aqui para contar para você o passo a passo da odontologia domiciliar. Mas nem tudo são flores, né? Eu estou contando só as coisas boas. Eu iniciei sempre com o sonho de vivenciar uma odontologia diferente, mas eu não tinha dinheiro para isso. Não tinha dinheiro para iniciar, trabalhava num PSF ganhando 2.000 e pouco. E como é que eu ia iniciar? Com esse desejo ardente, com essa vontade de fazer acontecer, eu peguei minha mala e fui. E não tinha muitas orientações para isso, né? Eu fiz um curso, mas assim, eu não tinha uma organização de gestão de material, não sabia por onde começar. E aí, a partir de então, tudo que eu fui fazendo, eu fui anotando, escrevendo para poder mostrar e um dia poder estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, lá atrás, eu tinha muitos sonhos, não passei no meu primeiro mestrado, enfim. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que quando eu fiz o mestrado, né, eu me formei no mestrado no passado, eu já tinha muito certo daquilo que eu queria e eu fiz na área que eu queria, de odontologia domiciliar. Só que veio a frustração antes de tudo isso. Eu não sabia por onde começar, eu não tinha dinheiro para isso. E foi assim que eu entendi que existia uma odontologia diferenciada. Uma odontologia que ela não volta mais atrás. Nós estamos sempre pensando no futuro. Então, existe o aumento do uso de home care, o aumento da longevidade, consequentemente, o aumento das doenças crônicos degenerativos e esse aumento da longevidade associado a essas doenças que estão chegando impede mais essas pessoas a saírem de casa. E, enfim, obviamente que não é por conta só dos idosos, mas o serviço de home care ele vem crescendo por muito tempo e com a pandemia isso aumentou ainda mais.
E o cuidado com a saúde bucal é importante, não só para pacientes desdentados, mas para pacientes dentados, mas pacientes que necessitam de cuidados além, né? Pacientes que têm dentes e aqueles que também não têm dentes, e a gente sabe que a gente precisa estar perto e acompanhando todos os pacientes para garantir a saúde. Então, juntando todo esse contexto, eu descobri essa odontologia domiciliar e tive a visão de que era uma odontologia realmente que era diferente, que realmente fazia acontecer e estava sempre no futuro. A odontologia domiciliar, ela existiu há muitos anos, existe no presente e com certeza vai existir no futuro, não tem como voltar mais para trás. E aí, eu trago esse artigo para vocês. Esse artigo ele mostra a preferência por visitas domiciliares de dentistas em casa, né? Então, lá na Universidade de Kyoto, fizeram uma pesquisa com pacientes idosos e eles preferem muito mais pessoas que vão na casa deles do que eles irem ao dentista. Então, vocês podem perceber que esses idosos que estão chegando, eles também querem essa comodidade e é algo que não vai voltar. Certo, Nath, eu já sei que é uma odontologia que realmente precisa existir, que é uma odontologia diferenciada, mas por onde eu vou começar? Então, eu trago para vocês exatamente o passo a passo do sucesso para você iniciar na odontologia domiciliar. E quais são esses passos do sucesso? Eu costumo dizer que os passos do sucesso, eles precisam ter bases, né? Nenhum pilar ele é construído, nenhuma casa ele é construída sem bases e pilares. Então, para iniciar, você precisa de conhecimento. Esse conhecimento, ele não é só um conhecimento de tipo, eu vou chegar e vou fazer. Não é só o conhecimento odontológico de fato, mas é o conhecimento obviamente, odontológico, mas estratégico também, para vocês fazerem acontecer. Gestão e organização de materiais. Então, na odontologia domiciliar, muito além de você entender um pouco sobre essa odontologia, você precisa sim conhecer a organização. Beleza, como é que eu vou organizar esse material? Que material eu vou levar? Como eu vou levar? O que eu vou fazer? E entender um pouco também o seu nicho de atuação, para você conseguir focar, fazer o marketing, o cross-marketing, tudo isso. Bem como o networking, que esse networking, ele vai fazer com que vocês captem pacientes e consigam, de fato, vivenciar essa odontologia, trazendo pacientes para isso. Porque a grande coisa que acontece é que a gente conhece, ama, se apaixona, mas não tem paciente. Então, esse networking vai trazer paciente para você. E o primeiro pilar que eu falei é o conhecimento. Então, o conhecimento básico de qualquer dentista que faz odontologia domiciliar é entender: eu posso fazer odontologia domiciliar? Quem é que vai me respaldar para isso? Sim, você pode. Com um consultório de apoio, você pode alugar um turno para esterilizar os materiais, certo? E aí você pode sim, você é respaldado pelo código de ética que você pode levar esse cuidado aonde o paciente estiver, mas obviamente com um apoio, e geralmente esse apoio é o consultório de esterilização, que você pode alugar um turno, por exemplo. Nath, eu posso montar uma central de esterilização? Pode. Nath, mas aí tem que ter todo o aparato da Anvisa. Nath, eu posso fazer terceirizar essa esterilização? Pode, numa central de esterilização, que geralmente faz em hospitais. Então, a gente consegue sim fazer esse apoio e ter esse apoio. Então, você dentista, você é uma extensão do seu consultório. Se o seu consultório tem alvará, você teoricamente tem condições de fazer. O que a vigilância e o CRO fala, Nath? A vigilância e o CRO, eles vai variando de acordo com cada estado. Então, o ideal é vocês ligarem e perguntarem como é que isso funciona. Mas, geralmente, você tendo um POP, que é um protocolo de atendimento, bem como o seu consultório de apoio ou a central de esterilização, enfim, está de acordo com a Anvisa, então vocês já podem realmente fazer esse tipo de atendimento. Não necessariamente você precisa de um CNPJ, por exemplo. Você pode fazer como pessoa física também. Em relação às considerações éticas, você consegue sim fazer esse tipo de atendimento. Então, o CFO, ele prevê a odontologia domiciliar como parte integrante da hospitalar, não é uma especialidade de fato. Então, tá errado dizer que eu sou especialista em odontologia domiciliar. Não, isso não existe. E esse cuidado, ele vai além, né? Então,
É importante trazer esses códigos para vocês, essas considerações éticas, para vocês entenderem que o cuidado ele vai além, então ele envolve o tratamento com a família também. Você não vai ser só chegar a fazer o atendimento, mas você tem que acolher a família completamente. Uso do prontuário odontológico, você precisa ter um prontuário odontológico para isso. Ter um relacionamento bom com a família profissional paciente, entender a história da família. Então, a sua anamnese ela tem que ser muito bem feita, principalmente se você tiver um serviço de home care. E ter um relacionamento com a família de forma respeitosa, né? Entender que você está na casa do paciente. Se você está dentro da casa do paciente, então você está invadindo o lar dele, a história dele. Então você precisa ter um posicionamento diante disso. E aí você pode levar essa odontologia, fazendo próteses, restaurações, laser, extração e outros procedimentos também. Além disso, é muito importante vocês entenderem quais os procedimentos que vocês podem fazer e que não existe nenhuma restrição para isso, não existe um código, uma legislação que faça com que vocês sejam proibidos de fazer algum tipo de procedimento a mais. Podemos fazer pério, raspagem, né, profilaxia, cirurgia simples, biópsias, suturas. Então, assim, tudo que vocês podem fazer, obviamente, tem que estudar o ambiente, tem que estudar e ver se estudar o paciente, estudar a família do paciente, sempre dialogar com a família para dizer, a gente vai fazer isso e tudo mais. Dentística, toda a parte dentística, podemos fazer radiografias, próteses, todos os tipos de próteses, sedações, laser. Então, não existe uma proibição para isso. O que é que vai fazer ser orientado diante disso? A questão do próprio paciente, a gente vai observar e tudo mais. Beleza, Nath, agora eu já sei de tudo isso, mas como é que eu vou dar o primeiro passo? Geralmente, né, não só eu, mas outros dentistas também que fazem home care, sempre optam por fazer primeiro uma avaliação. E essa avaliação, ela vai nortear, né, tudo. Então, é realizada a anamnese na casa do paciente. Geralmente, o paciente ele tem um comprometimento sistêmico maior, então a gente precisa preencher o prontuário, ver tudo que o paciente precisa, fazer as orientações de higiene bucal, montar um plano de tratamento para o paciente de fato. E aí, você precisa ter um prontuário odontológico, obviamente, com todos os dados do paciente para você conseguir, de fato, ter até mesmo respaldo. Lembram do código de ética que a gente estava estudando aqui? Então, a gente consegue trazer isso sim. Além disso, né, além da gente entender que a gente precisa ter esse paciente de forma organizada e deixar tudo muito certinho, a gente precisa tratar esse paciente como ouro. Eu lembro que em 2018 eu só tinha um paciente, 2019, 2 pacientes, 2020 eu tripliquei a quantidade de pacientes, 2021 comprei o consultório da Évora, montei a equipe e a gente quadruplicou nossa quantidade de pacientes. E hoje a gente atende todo dia, quase todos os turnos, tem uma sede. Então, assim, é não desistir de primeira. Paciente é ouro. Fazer uma planilha para retornar com esses pacientes é muito importante. Então, aqui é só uma parte dos nossos pacientes. E aí, colocar nome, telefone, data de nascimento, o que foi feito no último tratamento e o dia de retorno. Mesmo que você só tenha um paciente, gente, vocês precisam sim anotar e fazer retornos e tudo mais, mostrar-se cuidado. Eu sempre costumo dizer brincando, quando você tem um paquerinha ou uma paquerinha e você some, ele vai lembrar de você? Não vai lembrar de você, né? Então você tem que sempre estar ali mostrando que você está ali, claro, não de forma forçada. E essa parte de conhecimento é realmente vocês saberem se vocês podem atender, como vocês podem atender, quem vocês podem atender, que não existe uma restrição para quem você vai atender. Você pode atender aquelas pessoas que podem sair de casa ou que não podem, não tem uma legislação para isso. A esterilização dos materiais vocês precisam saber, tem um prontuário e organização dos pacientes. E aí a questão dos materiais. É muito importante vocês fazerem uma lista daqueles materiais que vocês já têm, colocar numa planilha e organizar para cada atendimento, porque vocês sempre têm que pensar para frente. Se eu crescer, como é que essa outra pessoa vai entender que eu vou fazer esse tipo de atendimento?
Então, organizar seus atendimentos, quais procedimentos você quer fazer, onde você quer atender. Então, tudo isso tem que estar organizado. Entender que é muito bom você fazer um checklist de cada área. Dentística, você coloca os materiais que são para dentística, lembra sempre do foto. Prótese, sempre colocar os motores, tudo certinho, materiais e insumos. Cirurgia do mesmo jeito e pério e a parte de profilaxia também. Então, é importante vocês fazerem um checklist e organizarem tudo para vocês poderem de fato ter uma organização, uma logística melhor. Nesse sentido, um exemplo, aqui a questão das gases, a gente coloca os materiais de consumo, a questão da papelaria, os instrumentais e tudo mais. Existem materiais portáteis e esses materiais portáteis, eles podem ir na casa do paciente, raio-x, micromotor, ultrassom. E também o consultório portátil, da Évora, a marca a qual eu sou embaixadora, que mudou a minha vida. Então, você pode usar um consultório portátil de caneta de alta, baixa rotação, seringa tríplice, ultrassom e sugador. E através disso, tem um compressor aqui dentro e a gente consegue levar para a casa do paciente e realizar quase todos os tipos de procedimento. Aqui é uma bancada, por exemplo. Essa bancada poderia ser diminuída, obviamente poderia. Mas nesse dia a gente precisou de muito mais coisa. E aí, em relação à questão dos materiais descartáveis. Então, eu fiz essa pergunta ontem, vou fazer para vocês raciocinarem. Onde é, Nath, que a gente joga o sangue? O sangue a gente joga onde? O sangue, ele é jogado dentro do vaso sanitário. Então, a gente pode sim descartar dentro do vaso sanitário, inclusive no SAD, no Melhor em Casa, eles também orientam, fazem essas orientações, não da parte odontológica porque não tem muita coisa, mas eles sempre orientam sim a questão técnica de enfermagem, etc. Para transladar os instrumentais, a gente translada geralmente numa caixa, essa caixa a gente coloca materiais sujos, materiais limpos. Usar sempre descarpaque, caso vocês utilizem pérfuros cortantes. E a esterilização. A questão do lixo infectante, vocês podem trazer para o consultório, sempre, obviamente, botar num canto separado na esterilização. Ou vocês podem pedir, porque muitas vezes os pacientes, eles podem até jogar no lixo e eles têm, às vezes essa questão da coleta. Podemos fazer extração, restauração. Esse aqui é um caso bem legal, porque a paciente estava com ulceração de repetição e a gente tirou o parafuso de cicatrização. E aí, o implante estava supra-gengiva, então machucava do mesmo jeito, então a gente teve que remover o implante na casa do paciente. Fazer restaurações estéticas, coroas, próteses, sedação, cirurgia, tudo isso a gente consegue fazer. A parte de infantil, odontopediatra, a gente atende muito idoso, organização dos materiais para restauração e beleza. Agora eu sei de tudo isso, Nath, mas como é que eu vou cobrar? Como eu vou cobrar esse meu paciente? É muito importante vocês entenderem como faz esse modelo de precificação. A precificação, ela não pode ser simplesmente igual ao do consultório, porque você vai ter uma hora clínica maior, você vai ter um trabalho maior, bem como também você vai ter custos fixos, juros do cartão e etc. Então, você usa um valor base e vai adicionando esses outros valores para você poder formar. E, obviamente, a gasolina conta bastante, porque a gente precisa saber onde é que a gente vai atender. Então, só para vocês terem uma noção, aqui, você pode fazer uma planilha de Excel, colocar o procedimento odontológico, o valor base, geralmente você usa do consultório, e vai adicionando gasolina, juros do cartão, e aí os impostos, 15% se você for pessoa jurídica e 27,5% pessoa física. E o preço por consulta, você vai variar de acordo com o tempo clínico que você vai utilizar. Ah, Nath, eu gasto, minha hora clínica é cara e eu gasto um valor muito alto. Então, beleza, então você vai aumentar aqui de acordo com cada procedimento. Esse é ouro, gente. Isso é ouro. Mês demorou muito para eu conseguir fazer isso, mas a gente montou junto com o pessoal do Dentistas Home.
Entender seu nicho de atuação é muito bom para você direcionar para o seu marketing. Então, o marketing é sempre um grande gargalo, né, das pessoas que fazem odontologia domiciliar, mas é algo extremamente importante para a gente conseguir fazer. Então, entender seu nicho, quem você quer atender, qual o paciente que você quer atender. E, por fim, o networking, né? O networking, ele vai trazer para vocês os pacientes. Porque muita gente fala assim, Nath, eu sei, tenho todos os materiais, mas eu não sei atender. Beleza, faz uma lista de pessoas que, já que você sabe o seu nicho de atuação, faz uma lista de possíveis parceiros. Mostra seu trabalho. As pessoas não sabem que existe dentista em casa, então é o seu papel fazer isso. Em instituição, aqui é praia, então a gente às vezes faz coisas de profissionais da saúde para dar uma movimentada. Vamos para as ações, vamos para a rádio, fazemos capacitações para os profissionais da saúde, nos inserimos em um hospital e ligando, falando, será que vai dar certo, será que não vai? E falando e mostrando, não, você já tem. Eu sempre falo que esse mundo da domiciliar é tipo aquele filme Em Busca da Felicidade, que liga e ele dá muitos nãos pra gente. Mas um dia vai ter o sim, e o seu sim é o mais importante. E esse é um resumão, printem esse resumo, printa aí, porque são os passos que vocês precisam dar para realmente fazer uma odontologia diferente. E vocês sabem que a vida precisa de movimento. Eu sempre falo que a vida precisa de ação. O mar parado não rola. A gente precisa se movimentar, sacudir. E o que você está esperando para iniciar a odontologia domiciliar? Quando eu comecei, eu tive muita dificuldade. E sempre sonhei em ajudar outras pessoas na domiciliar também. Porque eu não tinha muito norte, eu era um pouco perdida. E foi por isso que eu comecei dando mentorias e aí eu percebi a necessidade, depois de 5 anos de atuação na domiciliar, depois que eu fiz o mestrado na área, que eu comecei a dar muitas mentorias e crescer o meu negócio, eu resolvi fazer o curso AOD, que é com 7 módulos completos, artigos, materiais de estudo, 4 encontros ao vivo e direito à comunidade em um ano de plataforma. Eu montei para você tudo isso que eu tô falando de forma mais detalhada, com materiais de estudo, para você realmente fazer uma Netflix. São 7 módulos incríveis que a gente consegue realmente estruturar e dar base para você que quer começar na odontologia domiciliar. A turma 1 foi uma turma que foi muito importante, porque além de dentistas do Brasil, entrou também uma dentista do México, e a gente conseguiu fazer os encontros e fazer essa odontologia diferente. Eles já estão atendendo, muitos estavam travados na odontologia domiciliar, já estão atendendo, estão conseguindo fazer seus atendimentos aos pouquinhos, destravar em áreas como marketing, precificação e etc, porque tudo isso a gente faz. E vivenciar essa odontologia diferente que eu quero que você vivencie também. Então, quem tá aqui nesse grupo e assistindo essa aula já vai ter um desconto. Então, bota o QR Code aqui, já vem ser meu aluno. Até o dia 2 de abril eu vou deixar esse link para vocês. E já tem muito dentista. Hoje, inclusive, já teve dentista que já entrou no time. Então, seja um dentista diferente, venha comigo fazer a diferença. Eu não quero só levar a odontologia para casa do paciente, mas eu quero fazer com que o dentista que queira fazer essa odontologia humanizada, que queira estar mais bem preparado para poder alcançar outros corações. Então, eu quero ajudar esse dentista também, como eu não fui ajudada. E eu pretendo fazer isso no Brasil todo e, quiçá, no mundo. Então, conto com vocês. Venham fazer parte dessa odontologia diferente. E vamos mudar, sim, essa odontologia que é do futuro. Um beijo e estou muito feliz. E, sim, seja um dentista diferente.